Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não sei quando você vai ver essa live, mas eu tô muito feliz de começar esse ciclo de 31 lives todos os dias, às 7 horas, a princípio. E se alguma coisa acontecer, eu faço em outro horário e deixo gravada. Todas as lives vão ficar gravadas, tá? Então é um prazer estar aqui. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de falar com vocês durante esse mês inteiro, que é o mês dedicado a vocês, mães, mulheres poderosas, maravilhosas e que precisam, né? Eu acho que precisam desse momento de conversa. Primeiro eu quero falar por que aconteceu essa ideia, né? Porque eu tive a ideia. Tenho um pouco da minha história. Eu trabalho com crianças há 10 anos e trabalho com mães há 10 anos. Então, durante esse tempo inteiro, percebi o quanto vocês, mães, são esquecidas de alguma forma, né? Não são esquecidas no sentido da palavra, porque a criança olha e precisa, necessita muito de vocês, mas vocês mesmas esquecem de vocês, de se cuidar, de se olhar, de se aceitar. Vocês esquecem de perceber, se sentir, se perceber mesmo dentro de vocês o que está acontecendo, né? Então, pensando em vocês, eu comecei a ampliar o meu olhar e o meu foco para falar que vocês têm voz, que vocês têm escuta, que vocês podem ser ouvidas, que vocês podem falar e podem ser ouvidas. E aqui a gente vai ter... Boa noite, Carol, tudo bem? Aqui você vai ter um espaço de fala, né? De fala, de escuta. Então, eu tô muito, muito feliz de estar começando e ao longo dos dias nós vamos falar sobre alimentação, sobre alimentos importantes para vocês, o que é uma alimentação saudável, o que não é, intestino, eixo intestino-cérebro. Vamos falar sobre a parte de suplementação, a suplementação importantes para vocês, para o neném, para a criança, para dormir bem. Vamos falar de sono, vamos falar de um monte de coisa e quero que vocês me falem também, tanto aqui, se você quiser, quanto lá no meu perfil. Deixa sugestões de temas também pra gente falar, tá bom? É super importante que vocês interajam, porque isso é feito pra você. É feito pra você, pro que você quer, pro que você precisa. Então, esse foi o meu porquê. Esse foi o meu motivo para essa... a gente fala que é um desequilíbrio, né? Vai gerar um desequilíbrio porque eu estou aqui nesse momento oferecendo essas informações para vocês e com muito... Eu tô muito, muito grata por isso, né? Então, vamos lá. Quero que vocês peguem um papel e caneta e, mais do que isso, deixem um caderno para as lives. Vamos fazer assim, o caderno das lives. Caderno Lives Mães. Caderno Lives Mês das Mães. Bloco de anotações das mães. Não sei. Escolhe o nome, mas pega um papel e caneta. Por quê? Quando a gente escreve, a gente fixa muito mais.
tá? Então é importante que a gente escreva, que a gente coloque no papel tudo que tá passando, às vezes numa fala que eu dou aqui, que eu faço aqui, você tem um insight, fala, nossa, é verdade, eu vou fazer isso, eu vou colocar isso em prática, eu vou fazer isso com meu filho, eu vou comprar isso, eu vou consumir aquilo, então isso tudo vai sendo anotado e tudo que você anota você fixa muito mais, né? Então tenha esse caderninho, é importante depois se vocês estiverem, seja aqui ao vivo, seja vendo essa live, tira foto do caderno e me marca pra gente conseguir compartilhar e entender um pouco mais como tá sendo esse processo para vocês, tá? Então, essas lives vão acontecer pelo menos a maioria às 7 horas da noite. Se não conseguir às 7, será em outro momento, mas esse horário é um horário bom pra mim, já tá mais organizado e é bom. Ai, que linda! Ai, que delícia! Obrigada! Então, que continue, Cá. Continua aqui. Vai ter muita coisa melhor ainda. Só continua. Todos os dias. Então, eu vou avisar vocês quando for mais cedo. Porque é bom para esse horário que vocês estão na rotina, talvez, da noite, mas aí vocês colocam o fone. Vocês podem ver, se quiser, mas põe o fone com as crianças, vocês sabem que vai ficar gravado também, tá bom? Oi, Má, tudo bem? Coisa linda. Eu vou... Pronto. Aí, pronto. Eu vou começar falando, vocês estão me ouvindo? Só faz um joinha, dá um coraçãozinho. Só me sinaliza que tá tudo certo. Bom, boa, um coração. Então eu tô... Aê, boa. Eu vou começar essa live agora, 7 minutos aí de apresentação e de introdução. Eu quero começar falando para vocês o quanto é importante, importante que a gente se acolha nesse tempo de maternidade, de mãe. Vocês passam por muitas coisas. Eu quero que esse seja a primeira live de muitas que a gente vai falar sobre acolhimento, sobre perdão, auto-perdão, acolhimento e o quanto vocês precisam estar bem com vocês para conseguir dar o melhor pros filhos, né? Pros seus filhos. Então, pensa que nem sempre as coisas acontecem, né? A gente às vezes fica grávida, nasce planejado ou não essa criança, e quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Temos aqui Vitor, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, dizem que nasce uma culpa. Nasce a culpa porque ninguém nasceu sabendo ser mãe, ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo o que fazer diante de uma criança que chora e tem casa, tem o trabalho, que algumas pessoas é difícil deixar de trabalhar, tem uma criança que tá ali dependendo dela, tem uma mãe e uma mulher, que... Quem sou eu? E agora? Quem sou eu agora, nesse momento? E começa a ver, minha filha tá chorando, eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta, eu não sei ser mãe, aí vem os palpites, desculpa, vem os palpites, vem pessoas de fora falando, você deveria fazer
você deveria fazer aquilo, você deveria fazer aquilo outro. E começa a encher ainda mais a cabeça, encher ainda mais o coração de angústia, de falar, será que eu tô fazendo certo? Eu não sei, eu nunca fui. Eu nunca fui mãe, eu nunca fui pai, eu nunca fui nunca tive nesse papel. E aí começa a angústia, começa a culpa, ficou assado, é culpa da mãe, tá chorando, é culpa da mãe, né? Você sente assim, tá, não ganhou peso, é culpa da mãe, ganhou muito peso, é culpa da mãe, não dorme direito, será que eu tô fazendo a melhor educação? Será que eu tô dando a melhor educação? Percebe que é um monte de questionamentos, cargas emocionais que vão vindo ali através das redes sociais e através de vocês, de coisas internas e traumas internos que pioram ainda mais essa sensação de culpa. E aqui eu quero trazer para vocês que vocês são perfeitas, são lindas, são maduras, são suficientes para aquela criança naquele momento com a informação que você tem. É óbvio que a informação é importante que a gente sempre se atualize, que a gente sempre saiba mais, que a gente sempre queira se interessar por outras coisas, mas você é suficiente para aquela criança. Você é suficiente para aquela família. Aquela criança te escolheu. É mentira na minha crença. É mentira que ninguém pede para nascer. Pediu para nascer naquela família, naquele pai, naquela mãe, naquele ambiente e ela te escolheu. Você foi o porto seguro e o portal de nascimento daquela criança. Então você já é merecedor e suficiente. Muitas vezes, quando eu pego uma mãe, quando eu vejo uma mãe que carrega essa culpa, esse peso, essa comparação, eu peço para falar, espera um pouquinho, tenta fazer algumas práticas de respiração, de meditação, de estar presente, de estar aqui, para conseguir olhar para o seu filho, para você conseguir ver o que ele tá precisando, o que ele tá querendo. Fê, mas como assim um bebê recém-nascido vai me falar o que ele tá precisando? Ele fala. Então, isso eu falo no vucu-vucu, né, do puerpério, naquela parte mais inicial, primitiva, mas em todo momento, a todo momento da maternidade vão existir momentos em que você fala, será que eu vou dar conta? Será que eu não sou boa o suficiente? Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer e toda essa angústia gera muito desconforto e muita culpa. Culpa gera estresse, que gera piora, gera toda uma cascata. Então, vamos parar um pouquinho. Eu convido vocês a pararem quando começar essa sensação de eu não sou boa, eu não sou capaz, meu filho tá sofrendo, eu vou fazer meu filho sofrer. Para um pouco, olha para sua criança e pede para que fique tudo bem e entenda o que está acontecendo entre essa relação. Quando a gente percebe isso, provavelmente tem muita informação lá fora, vindo de fora e não daqui de dentro. E quando você se conecta com você consegue olhar para essa criança e perceber o que ela precisa. E aí fala, meu Deus, como pode, como eu falei, uma criança recém-nascida falar com você? Não sei se vocês têm a experiência de falar com o seu cachorro. Vamos pensar agora? Cachorros não falam, nunca vão falar. O seu filho um dia vai falar. Ele vai falar, mamãe, eu tô com dor, mamãe, eu quero comer, mamãe, eu tô com sono, mamãe, eu tô com isso, papai, não sei o quê. Hoje ele não fala, mas uma hora ele vai falar, e seu cachorro?
Quando você olha pro seu cachorro, eu tô com o meu aqui do lado roncando. Quando você olha pra ele, você não sabe o que ele quer? Se ele quer xixi, se ele quer comer, se ele quer brincar, se ele tá com dor. Só de olhar pra ele você sabe. E por que você não sabe com seu filho? E quem disse que você não sabe com seu filho? É só porque o filho, outras pessoas colocaram formas. Ah, se tiver assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Se você não fizer assim, você não é uma boa mãe. Porque eu sou boa mãe, porque eu tô fazendo assim, porque eu faço isso e você tem que fazer igual. E você não é a outra pessoa. E a sua criança não é igual a outra criança. E não vai se comportar com o mesmo jeito. E aí você começa a se questionar. Será que eu sou uma boa mãe mesmo? Acho que não. Provavelmente não. Então, isso não é legal. Percebe, então, que, por exemplo, você sabe como parar o choro da sua criança. Você sabe como melhorar o choro da sua criança. E isso precisa vir daqui de dentro, da sua autoconfiança. Tentar diminuir um pouco as histórias que entram por dentro do ouvido. Pode ser de pessoas que falam, pode ser de dentro do seu coração. E acreditar mais em você. Eu vou falar uma história que aconteceu comigo hoje, tá? Mais ou menos parecida, mas enfim, eu precisava trazer aqui. De alguma forma eu precisava trazer. E aí eu entrei nesse contexto. Tô programando esse mês das lives. Na verdade, assim, eu decidi fazer isso essa semana e me desafiar, tá? Eu, como Fernanda, me desafiar de estar aqui presencialmente todos os dias, tendo ou não pessoas para assistir, porque isso também é um desafio para nós, né? Não ter ninguém, ou ter muita gente, ou ter pouca gente, enfim, independente disso, eu me desafiei, mas tive enxaqueca, tive uma crise de enxaqueca depois de uma reunião que eu tive com os mentores maravilhosos. Eu tive uma crise de enxaqueca que eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou vir, eu não vou dar, eu não sei, eu não consigo, eu não dou, não vai dar certo, não é pra mim. Por quê? Porque o meu corpo quer continuar no mesmo lugar, meu corpo quer continuar na zona de conforto, meu corpo quer continuar, minha mente, meu cérebro, meus pensamentos querem continuar no mesmo lugar, mas não, eu falei, não é isso, eu me propus, eu tenho um propósito, eu quero levar informação, quero levar amor, quero levar escuta, quero levar palavra de incentivo para essa mãe e o que eu faço vai transformar a vida de outras pessoas, então eu vou fazer. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Coloquei lá no grupo das mães que estão em acompanhamento comigo também. Só para falar? Só para desabafar? Não! Porque às vezes o universo vai te colocar em prova. Ele vai te colocar em prova para ver se você tá ali mesmo conectada com você, com o seu propósito, com o seu porquê. E você sendo mãe, você sabe o seu porquê. Você sabe por que você tá fazendo tudo o que você tá fazendo. Só que aí vai vir uma dúvida, aquela vozinha ali, ó, será? Ai, não gosto desse. Porque agora virou moda, né? Não pode ficar falando será, porque vai... Tá, mas será mesmo que você é uma boa mãe? Ou você tá fingindo ser... Aí vem outra vozinha ali e fala, tá vendo? A outra pessoa fez de outro jeito e deu certo. E aí você, de novo, tem que parar, respirar e entender o seu propósito. Entender o porquê você tá fazendo tudo que você faz. Entender qual é o motivo disso tudo. O que eu coloquei ali também naquele grupo foi 2 exercícios super importantes nesse momento que eu quero trazer aqui para vocês também, porque essa fase de desespero, ela acontece na maioria das vezes, muitas vezes por dia. Muitas vezes por dia.
na hora de manhã, que eu não sei se eu acordo, se eu dou de mamar, se eu tomo banho, se eu tomo café, se que eu faço comida. Ao longo do dia, muitas coisas vão acontecendo e a sua cabeça vai ficar lá daquele jeito e a culpa vem, né? E a culpa vem. Toda vez que ela vier, para e faz o Ho Oponopono. Faça o Ho Oponopono. Vou até colocar aqui o... Aí vai latir. Ho Oponopono. Difícil achar aqui. É isso, Ho Oponopono. Ho Oponopono é a sigla e as frases: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por que essas frases são importantes? A gente entende que são frases de desatar nós, de melhorar um incômodo, uma angústia. E aí a gente faz pra nós e pro outro. Mas principalmente pra você, porque é você que tá se sentindo culpada, não merecedora, não boa o suficiente, não capaz, não nada. Então é por você, é pra você. Não precisa fazer a frase inteira, mas eu sinto muito. E aí pode falar seu nome. Eu sinto muito, Fernanda, me perdoe, eu te amo e sou grata. E aí vai repetindo 1 minuto. Se você fizer isso durante 1 minuto, você vai sentir que a sua linha, a sua frequência cerebral diminui. Tá? Diminui porque realmente são palavras fortes de quebra de padrões, né? Então, e aí talvez venham, eu sinto muito por alguma coisa, blá, 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 blá. Se vier, ótimo, continua falando e continua repetindo. Me perdoa por blá, 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 blá. Se não vier, maravilha. Não precisa, tá? Se não vier nada, só termina a frase: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. E sempre faça isso ao longo do dia. Outro exercício que eu falo muito é para fazer o mindfulness, não necessariamente meditando, a meditação tradicional, sem pensar em nada. Mindfulness é estar presente. Quando você está presente, você esquece o mundo externo e você está aqui. Então, na hora de escovar o dente, isso você pode fazer junto com seu filho ou fazer para ele também. Quando for escovar os dentes, presta atenção na pasta, nas cerdas da escova, em todas as partes dos dentes, de dentro, de fora, bochecha, língua. Qual é a parte da língua que sente mais? Qual é o sabor da pasta? Qual é a sensação de passar em cada dente? Qual é o cheiro da pasta? Como é bochechar? Nossa, que coisa santa! Mas faz parte do processo, né? Eu acho que é interessante que a gente consiga estar presente. Quando a gente faz isso, eu paro de pensar no que o outro tá pensando, no que o outro tá fazendo, no que o outro vai achar, e aí eu volto esse pensamento pro momento de agora. Vocês não têm muito tempo para comer, eu sei, é difícil, eu quero que seja diferente, eu vou trabalhar para que vocês consigam ter esse tempo, mas quando começarem a comer, presta atenção na comida, na mastigação, no sabor, na textura, no cheiro, na cor, no engolir, como é passar, se você sente descendo. Presta atenção nisso, e isso é meditação, isso é mindfulness, e isso ajuda a diminuir ondas cerebrais e ajuda a melhorar esse vucu-vucu de sensações e emoções que acontecem dentro de vocês, principalmente quando a gente pensa em culpa, né? Culpa e toda essa carga emocional que vem junto com a maternidade, seja no começo, seja em qualquer fase da vida. Porque vocês que estão aqui podem me falar melhor. É impressionante como, quando nasce, é muito difícil, porque eu não sei nada. Quando começa a
3, 4 meses, o salto do 3, 4 meses é muito difícil, porque tem regressão do sono. E aí começa a não dormir. Introdução alimentar é muito difícil, porque tá comendo e aí muda o intestino. E tem que fazer comida, como que eu vou higienizar, cortar, oferecer, engasgo. E aí tem engatinhar, e aí tem andar, e aí tem escola, e aí tem infecções de repetição, e aí tem. A gente nunca vai parar de ter coisas para se desafiar. E depois, quando a gente olha lá pra trás, fala, nossa, passou tão rápido, né? Passou tão rápido, eu nem percebi, nem lembro mais como foi viver tudo isso. De viver aquelas noites mal dormidas lá do começo, porque tá tão gostoso agora que eu não sinto mais aquela dor lá de trás. Eu sinto a de agora. Mas quando você tiver com um filho na adolescência, você vai olhar pra trás da introdução alimentar e vai falar, meu Deus, eu não sinto mais, como é que é? Eu não sinto mais aquela dor. Eu não lembro, é tão gostoso, foi tão gostoso. Por quê? Porque a tendência é olhar para as coisas boas. Então, por isso que a culpa acontece, a culpa vem culpa, mas tendo estratégias, aumentando aí o leque de coisas para você fazer, para se conectar, para se reconectar com você mesmo, com o seu propósito, com a sua essência, com a sua criança, você vai conseguir passar por essa fase muito mais tranquilo e se conectando com essa criança, seja com 10 dias, seja com 3, 5, 6, 10 anos. Você vai conseguir entender, se conectar e estar mais presente e melhor entregue para essa família, para essa criança. Tá, a gente tá falando só de maternidade, crianças e mães, né? Eu quero coisas práticas aqui pra minha vida como um todo, né? Tudo. Eu como pessoa, como mulher, como mãe também, mas como pessoa e como mulher. Sempre faça o exercício de olhar pra você. Sempre faça o exercício de olhar pra você como história. Nossa, não sei se eu sou boa o suficiente na minha carreira, no meu trabalho. Olha pra tudo que você já fez. Olha para tudo que você já construiu, para tantas pessoas que você já ajudou, já transformou, o quanto o seu trabalho faz diferença, o quanto o seu trabalho impacta na vida das outras pessoas e hoje, o quanto o seu trabalho impacta, o seu trabalho e você como pessoa impacta na vida da sua criança. Você é molde, você é modelo. Você é o que ela quer ser quando crescer. Você é a pessoa referência dessa criança e vai ser sempre o ídolo. Lembra? A criança não quer quanto você tem. Ela não quer o quanto você tem. Ela quer o quanto você dá de presença. Ela quer o quanto você tem ali disponível para brincar, para, né? Então, quando a gente se compara, a gente se culpa por não dar o que o outro dá, a gente deixa de dar o que a nossa criança precisa, o que a sua criança precisa. Então, é importante que você volte nesse espaço de dentro, volte nesse espaço de quem é você, do que você está fazendo aqui nesse mundo, qual o seu propósito, que você consiga ter essa linha de pensamento quando você olhar para sua criança e perceber que você olha a criança que você criou, que você gerou, que linda, que perfeita, com todas as suas imperfeições. Não, eu imagino que a vida faz com que a gente se compare. Por quê?
Porque quando eu me comparo, querendo ou não, outras pessoas ou outras empresas querem que você compare para que você se sinta mal. Porque você vai ganhar se você se sentir mal, eu vou te vender alguma coisa. E na verdade isso não é legal, né? Isso não é bom. Enfim, o que eu quero que você faça? Você que está se comparando, olhe para sua trajetória. A sua trajetória é sua, não é igual a de ninguém, por mais que seja parecida. A minha trajetória, Fernanda dos Santos, é diferente da trajetória da doutora Gigli, que acabou de entrar, pediatra, que é diferente da trajetória do meu amigo, que é diferente da trajetória do outro. Olha para sua trajetória, olha para sua vida, olha para sua família, para sua mãe, para o seu pai, para sua filha e veja o quanto você é suficiente. Você é suficiente para aquela família, para aquela filha, para aquela criança e olha o quanto ela tá bem, tá feliz, com todos os percalços, com todas as coisas que tem, né? Então, faça de verdade o exercício de olhar num macro. E aí, tenta também fazer o exercício de sobrevoar. Não sei se vocês já viram o exercício do sobrevoo. Quando a gente está muito envolto com muita informação e muita coisa, a gente não consegue pensar direito. E aí, imagina o seu corpo subindo e você olhando lá para baixo, você olhando a situação lá de baixo. Quando você faz isso, você olha como observador e vê mãe, filha, filho, relação, criança. Você para de ter o racional e começa a ter para de ter o emocional e começa a ter o racional no sentido aqui fez isso, aconteceu isso, e aí não tem sentimento, não tem comparação, porque eu tô olhando de cima, eu tô olhando uma situação ali onde tudo aquilo tá acontecendo, aconteceu e está acontecendo, né? Então, tenta fazer esse exercício também, de sobrevoar, entender o que tá acontecendo naquela situação e sem julgamento. E lembra, comparação é externo. É o que você tá externo, ouvindo ou vendo. Então, tenta desligar de rede social e coisas que você tá ouvindo de pessoas, né? Ai, peraí, senão ele vai É isso, gente. Tá tudo certo. Então, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui nessa primeira live com vocês e falando coisas muito profundas, né? Não é fácil falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre o quanto é importante que vocês estejam bem, emocionalmente bem e o quanto é tão comum colocar a culpa. É normal sentir culpa. Toda mãe sente. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Peraí, mas por que tem que ser assim? Não tem que ser. Não tem que normalizar. Não tem que ser normal. Mas a gente vai desmistificando isso também ao longo do tempo com coisas que a gente pode fazer para além dessa parte mental, né? Além dessa parte espiritual de afirmações, de visualizações, de frases, coisas práticas mesmo também, né? Então, melhorar o intestino, melhorar a suplementação, fazer coisas, aterramento, grounding, né? Lembra que a gente fala sempre colocar o pé na terra e transferir energia? Isso tudo a gente vai falar ao longo desse mês, tá bom?
Outra coisa que eu quero que é interessante que vocês façam, é escrever. Escrita terapêutica é super importante, é super legal que vocês façam. Escreve. Se você tá com raiva, escreve o que tá acontecendo e depois amassa e joga fora. A gente pode conversar sobre isso em outra live também, sobre o que fazer nas determinadas emoções, porque esse é um dos pilares da metodologia AMS. Então, eu desenvolvi uma metodologia em que conta com 5 pilares da saúde como um todo, né? Alimentação, movimento, equilíbrio emocional, suplementação e espiritualidade. Olha só, a gente falou um pouquinho de cada coisa. Não falou tanto da alimentação, mas é super importante a gente pensar nisso. Mas movimento, se movimentar, fazer atividades, equilíbrio emocional, a suplementação que a gente pode usar e usar a espiritualidade a nosso favor aqui nessa parte quando a gente fala de culpa. Quero que vocês, espero que vocês tenham realmente entendido essas partes, né? Essas questões. Quero deixar com vocês uma sugestão. Se vocês quiserem, agora me veio agora na cabeça isso. Se vocês quiserem participar com coisas práticas, porque eu não vou vir aqui nas lives todos os dias só para falar coisas aleatórias e deixar vocês sem coisas práticas para fazer. Então, se vocês quiserem, você que está aqui ao vivo, pessoas que estão aqui ao vivo ou que estiverem assistindo essa live, me manda uma mensagem ou coloca aqui no chat, eu quero que a gente vai montar um grupo. Nesse grupo eu vou mandar o resumo da live e as dicas. Dicas não gosto de dicas, mas assim, as tarefas para fazer ao longo do dia e você vai ter um banco de tarefas. Boa, Má, eu vou mandar para você, tá? Um banco de tarefas para fazermos ao longo dos 30 dias. Imagina quanta coisa em 30 dias nós vamos ter de recurso pra... Nossa, eu tô sentindo assim, o que eu faço? Pode ter isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Não, isso eu fiz, deu certo, isso não. Enfim, vai estar lá, tá? Quem quiser, me manda mensagem aqui, já marquei e não pode mandar lá no direct também ou nas mensagens dessa live que vai ficar salva, tá? As lives vão ficar salvas e eu quero realmente que vocês aproveitem e me mandem sugestões, o que vocês acharam, como que tá, vamos conversando ao longo desse tempo, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma caixinha de frases de constelação. São frases de consciência sistêmica que a mentora Paula Castanho Vaz, ela me deu, que fala do Bert Hellinger, que com relação também a constelação sistêmica, mas frases dela também. E antes, eu gosto muito dessas frases porque antes de alguma coisa grande, eu pego essas cartinhas. E veio uma que eu falei, nossa, essa que eu vou mostrar pra eles no final, pra elas, mães e pais que estão aqui, eu quero muito mostrar essa. Que faz todo sentido pro que eu vejo mesmo, né? Não sei se vai dar pra ver, mas eu acredito em você. Essa frase me tocou, Fernanda, porque tô me desafiando aqui de estar com vocês 31 dias, todos os dias. Então, minha criança tá falando pra mim mesmo, eu acredito em você, a minha criança interna. E eu tô falando pra você, mãe, que tá aqui me assistindo ao vivo
e que tá vendo essa live gravada, eu acredito em você. Eu acredito em você e eu sei o quanto você é capaz de criar, de formar, de educar um ser humano maravilhoso. Então, fiquem com essa frase, releiam e acreditem também tanto quanto eu acredito em vocês, tá? Então, vou até deixar aqui também, tá? Eu acredito em você. Só voltando um pouquinho, não sei se a Ká ainda tá aqui. Ká, muito obrigada pelo seu depoimento. Lembro muito, muito, muito de você. Que bom que você voltou. A pequena tá muito bem. Você é uma excelente mãe. Você continua sendo uma excelente mãe e ela tá linda, né? Ela tá muito grata por tudo que você fez e por tudo que você se dedicou. Então eu tô muito, muito, muito feliz de poder ter feito parte virtualmente desse processo e eu tô muito orgulhosa de você, tá? Quero deixar aqui publicamente, dizer que eu te vejo, eu te honro e eu acredito em você. E aqui ela falou também, né? Cada criança é única, o que dá certo para um necessariamente não dá certo para outra. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui, por acreditarem nesse processo, nessa transformação. Eu quero que vocês anotem nesse caderno ou nessas anotações como vocês estão hoje, dia 1º de maio. E dia 31 de maio eu vou perguntar para vocês de novo como vocês estão. Espero que muita gente responda, muita gente me responda aqui ou nas mensagens, mas é aqui, ó, que a gente tem que responder. É aqui que a gente tem que entender mesmo como é que tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais. Mandem mensagens e eu vou já mandar o link pra gente fazer esse grupo e trocar mais e crescer cada vez mais, tá bom? Muito, muito obrigada!